Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia. Bom dia. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, mais uma manhã juntas para aprendermos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar o que não pode faltar à nossa mesa. Você pertence ao Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que faremos um culto para o Senhor nessa manhã. Nós cremos que através dessa manhã teremos transformação na nossa vida, mudanças de atitude, Senhor, em nome de Jesus. Paz o Senhor, bom dia, Fabiana, bom dia, mulheres de Deus, aquelas que estão no jejum. Bom dia. Se que eu me sinto assim. Bom dia. Tenho certeza que a palavra de hoje, que o culto que nós vamos fazer para o Senhor Jesus nessa manhã vai trazer grande transformação para a sua vida, para os seus dias. O que não pode faltar na sua mesa? Hein? O que você não pode deixar de servir à sua mesa, para a sua família, para você se alimentar? Nós vamos aprender mais uma vez juntas essa manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastora Elisa. Paz do Senhor. Se a pastora Elisa ficar aí até o final, ela vai poder orar para a gente aí. No final. Vamos aprender então? Vamos aprender do Senhor nessa manhã. Deus me deu uma palavra, compartilhou uma palavra comigo. Nós estamos falando muito a respeito de mesa. E tem 2 meses, né, que Deus colocou no meu coração a respeito da gente falar a respeito de levantar da mesa para adquirir conhecimento, como nós precisamos de adquirir conhecimento nesse tempo, discernimento, porque é isso que nos fará vencer. Então eu falei, né, fiz 4 lives a respeito do levanta-se da mesa, para a gente levantar da mesa e adquirir conhecimento, para a gente trazer para essa mesa, compartilhar com a nossa família, com nossos filhos, e da gente também se nutrir com esse conhecimento. É importante isso. Logo depois, eu falei, depois que nós estamos sentadas à mesa, muitas vezes a gente permite o inimigo sentar à nossa mesa. E aí nós fizemos esse jejum, essa proclamação do jejum, e tantas mulheres estão ali, tendo a vida transformada, vencendo, sim, espécies de demônios. Quantos testemunhos nós temos recebido através desse jejum. E agora Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês o que não pode faltar nessa mesa. O que nós temos, né? A gente não pode dar lugar ao inimigo à nossa mesa, mas o que não pode faltar nela? E hoje nós vamos falar algumas coisas, 4 coisas, 4 ingredientes que não pode faltar na nossa mesa. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, 8 e 9, preste atenção nisso, por isso que eu coloquei esse louvor agora de manhã, né? O Senhor diz que nós somos amadas, o Senhor diz, tudo que o Senhor diz a nosso respeito, o importante que ela fala nesse louvor, ela fala assim, e eu acredito. Porque Deus pode falar muitas coisas a nosso respeito, muitas coisas a respeito da sua família, mas o que vai fazer diferença mesmo é você acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito, naquilo que Deus diz a respeito da sua família. Porque Deus, Ele nos criou com planos, com propósitos. O louvor chama diz. Com planos, com propósitos. Mas o que nós temos que fazer é acreditar, para que isso realmente cause transformação na nossa vida, na nossa história. Não basta somente Deus dizer que nós somos vencedoras. Não basta só Deus dizer que nós temos um propósito na nossa vida, mas nós temos que acreditar no que Deus está dizendo. Por isso que hoje, pela manhã, no jejum, eu coloquei, para que nós
possamos destruir a incredulidade e a dúvida do nosso coração. Uma das armas poderosas que o inimigo coloca na nossa mesa para que nós comamos é a incredulidade. E onde há incredulidade, Deus não age. Como ele não agiu ali, como ele não fez milagres em uma das cidades que ele foi. Ele foi nessas cidades, ele realizou milagres em todos os lugares que ele passou, mas em um certo povo específico, ele falou assim, por causa da incredulidade do povo, eu não pude agir. Então você tem que crer, minha irmã, e você tem que vencer a incredulidade em nome de Jesus e a dúvida. Então, em Gênesis, no capítulo 3, olha que interessante, no capítulo 3, no versículo 7, 8 e 9, diz assim, 7, 8 e 9. Logo depois, qual que é o contexto desse texto? Logo depois que Eva e Adão tinham pecado, que a serpente tinha enganado Eva e Adão, assim que eles caíram, olha o que aconteceu com eles. Os olhos de ambos foram abertos. Gênesis 3, 7, 8 e 9. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor, Deus que passava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem e disse, onde você está? Ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Olha o que aconteceu depois do pecado, olha o que a serpente fez eles fazerem. Eles começaram a se enxergar de uma outra forma. O que o inimigo faz? O que o inimigo serve para nós comermos? Nós começamos a nos enxergar não da forma que Deus nos vê, mas aqui eles começaram a ter vergonha, eles viram que eles estavam nus. O inimigo, ele faz, essa espécie de demônio nos faz enxergar de uma outra forma, de uma forma deturpada, que não é a forma que Deus nos vê. Então, a incredulidade, ela nos faz, o inimigo nos faz nos enxergar de uma outra forma, ele deturpa a nossa imagem para nós mesmas. Ele deturpa aquilo que nós somos, nós não nos vemos mais como vencedoras, nós não nos vemos mais como aquela que Deus nos escolheu para ser administradora dessa família que você está. Você não mais se vê, você começa a se ver de uma forma deturpada e ele coloca imagens no mundo para que nós possamos nos ver como a imagem que o mundo nos oferece. Eu não consigo, eu sou depressiva, a nossa imagem começa a ficar distorcida de nós mesmas, porque Deus, quando Deus nos criou, Ele nos fez de uma forma maravilhosa. E o porquê que Ele nos fez? Quais são as características que Deus nos formou? Para dominar sobre todas as coisas, dominar sobre as situações, dominar sobre a terra. Mas quando o inimigo serviu essa comida para Eva e para Adão e ele serve essa comida para todas nós, nós começamos a nos ver como pequenas, como fracas. Eu não sou a mãe que meu filho precisa. Eu não sou a esposa que meu marido precisa. Eu não vou conseguir mais. Ele começa a deturpar a forma com que nós enxergamos e que nós realmente somos. Você foi criada para dominar sobre as situações, minha irmã. Você foi criada para dominar, para domínio, esse foi. Então, a gente começa a mudar a forma com que a gente vê a gente mesma. Só que falei sobre Davi num desses dias, e em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 33, o que nós temos que fazer para a gente se enxergar diferente? Presta atenção. E isso é o primeiro requisito que não pode faltar à sua mesa. A intimidade com o Espírito Santo. Anota aí. Não pode faltar à sua mesa
a intimidade com o Espírito Santo. Você ser íntima do Espírito Santo. Você levar os seus filhos a terem intimidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. O que não pode faltar à sua mesa, o que vai fazer você vencer? Intimidade com o Espírito Santo. Preste atenção em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 33. Fala assim, preste atenção. O povo de Israel estava sendo ameaçado. Uma tropa do exército de Israel sendo ameaçado por apenas um homem, apenas um gigante. Toda aquela tropa de homens estavam sendo reféns de um homem. Tudo bem, ele era gigante, mas ele era ele vinha, ele afrontava o exército de Israel todos os dias e todos se viam como fracassados. O povo de Deus se via como fracassados. Eles tinham comido do prato do inimigo. Eles se viram como um fracasso, com vergonha. Mas Davi, que tinha intimidade com Deus, como que ele se viu? Ele era apenas um menino, ele já se viu vencedor. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então, o que não pode faltar na sua mesa, o primeiro ingrediente é intimidade com Deus. Preste atenção como que Davi fez. 17:33. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. É assim que o mundo e que o inimigo faz a gente se ver. Não, eu não posso contra essa guerra. Não, eu não posso contra essa situação. Eu não posso contra essa doença. Eu não posso com a rebeldia desse filho. Eu não posso com a doença na minha casa. Eu não posso contra as finanças da minha casa. Eu não posso. É assim que os inimigos, as pessoas que estão à nossa volta, o mundo, a imagem deturpada do mundo, faz com que a gente se vê. Mas Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele falou assim, eu sou pequeno, mas eu tenho Deus na minha vida e eu vou vencer. Por que que ele se viu como vencedor? Ele se viu como Deus o fez, o criou. Ele se viu para dominar aquela situação. Ele se viu já dominando aquela situação. Por isso, minha irmã, nós temos que ter os olhos de Deus, intimidade com Deus. Você tem que colocar Deus em todos os momentos da sua vida. Por isso que nesse jejum coletivo eu coloquei, nós temos que fazer caminhada, nós temos que andar com Deus, nós temos que vai comprar um sapato para você, coloque Deus na compra desse sapato. É isso que traz intimidade com você e o Espírito Santo. Quando você vai educar um filho, quando você vai conversar com o seu filho, quando você vai disciplinar o seu filho, você pergunta a Deus primeiro, Deus, como eu devo agir nessa situação? Quais são as palavras que o Senhor vai colocar na minha boca para que eu fale com esse filho? Quando o seu marido está com alguma situação, quando o seu casamento está passando por uma situação, Deus vai te dar sabedoria nessa hora. E você vai ser vencedora, porque você tem que olhar, eu fui criada, eu fui gerada por Deus para poder dominar. Essa foi a função com que Deus nos fez. Dominar, domínio sobre as situações. Mas para isso, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. O que não pode faltar na sua mesa, primeiro, intimidade com o Espírito Santo. Olha só, sabe por que que Davi enfrentou aquela guerra? Ele se doeu pelo amor que ele tinha por Deus, porque quanto mais nós chegamos perto de Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus, íntimas de Deus. Olha o versículo, ele fala assim, olha só, ele estava, o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel, mas o gigante, olha as palavras de Davi. Ele amava tanto a Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele falou assim, peraí, ele está afrontando o meu Deus, o meu amigo, aquele que me ajuda nas situações, e eu não posso deixar. Olha o que ele falou.
No 45, pois ele desafiou os exércitos dos Deus vivo, o Senhor que me salvou das guerras e do leão e do urso, salvará das mãos dos filisteus. Fala assim, ele está afrontando o meu Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, então ele se doía por amor a esse nome, por amor a Deus. E é isso que nós temos que ter, intimidade. A gente tem que se doer quando as pessoas falam do nosso Deus. Por quê? Porque você tem intimidade com ele. E assim ele enfrentou. E Davi foi um homem que errou muito. Ele tinha intimidade com Deus porque nós erramos na nossa vida, nas nossas vidas, meus irmãos. Nós erramos todos os dias. Ele errou muito. Davi, ele teve um erro, gente, ele adulterou, ele matou, ele foi um assassino. Mas ele tinha algo que fazia toda a diferença na vida dele. E esse é o segundo ingrediente que não pode faltar na sua mesa. Não pode faltar na nossa mesa, o arrependimento. Nós temos que ter o arrependimento na nossa mesa. O pecado tem que nos doer. O pecado tem que nos confrontar. E nós temos que servir a nossa mesa e ensinar os nossos filhos o caminho do arrependimento. Porque sem arrependimento não tem salvação, minhas irmãs. Sem arrependimento não tem evangelho. Sem arrependimento genuíno, nós não temos sucesso nas nossas vidas. É muito lindo quando essa passagem, quando Natan chega perto de Davi. Ele estava inflamado pelo pecado. Gente, ele estava no meio. Ele já tinha trazido Betseba. Ele já tinha assassinado Urias. Ele estava inflamado pelo pecado, ele estava cego. E muitas vezes nós estamos cegas, nós estamos distraídas com as coisas desse mundo. Nós sentamos à nossa mesa e nós não levamos os nossos filhos ao arrependimento. Está tudo normal. Está tudo bem, não está normal. Mas essa intimidade com que Davi tinha com o Espírito Santo e o arrependimento de Davi, ele foi genuíno. Quando Natan chega perto de Davi e que ele cai em si pelo pecado, ele escreve o Salmo 51, um dos salmos maravilhosos. Quando você está orando por arrependimento, eu falo para você, nós temos todos esses dias orado a palavra ali no jejum. Quando você tivesse, quando Deus te trazer, minha irmã, o arrependimento, leia o Salmo 51. Esse salmo, ele foi escrito logo depois que o profeta Natan esteve com ele e que ele caiu em si. Intimidade e arrependimento não pode faltar na nossa mesa. A gente tem que ensinar para os nossos filhos o caminho do arrependimento. Eu lembro quando o meu filho, ele chegou em casa. São coisas pequenas que você ensina aos seus filhos, o caminho do arrependimento. A mentira, quando você pegar uma mentira do seu filho, por pequenina que seja, coloca como algo muito sério. Fala assim, filho, você tem que se arrepender, porque o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira, filho. E quando você mente, você está sendo filho do diabo. É assim que eu coloquei a mentira aqui em casa sempre. E eu lembro que uma vez, ele era pequeno ainda, o meu mais novo, ele tinha uns 9, 10 anos. E eu lembro que chegou aquela Alexia aqui em casa, tipo a Alexia, só que era do Google. E eu lembro que ele tem uma dificuldade em matemática. E aí eu lembro que eu sempre sentava para ensinar o para casa para ele e ensinar a matemática para ele. Eu cheguei em casa e ele falou assim, eu já fiz a matemática. Aí eu falei assim, você já fez tudo? Tipo assim, sem a minha ajuda? Ele falou assim, fiz. E aí eu falei assim, gente, muito estranho isso. E aí eu descobri que ele estava perguntando a resposta para o Google. Ele perguntou e fez as respostas todas automáticas.
E quando eu descobri isso, eu falei assim, meu filho, você mentiu. Você burlou uma resposta. E você tem que pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, meu filho, porque isso é uma mentira. A resposta não veio de você. Você ainda está com dificuldade. Porque depois eu ouvi ele fazendo. E eu falei assim, filho, porque o pai da mentira é o diabo. E não seja filho dele. Você é filho de Deus. Então, é assim que você ensina o seu filho o caminho do arrependimento. Eu falei, filho, ajoelha, arrependa-se e ore ao Senhor. Porque quando você faz isso, ele leva o seu filho, leva a sua família. E quando você vai ao arrependimento, é quando você tem vitória na sua vida. Então, o arrependimento ele não pode faltar na sua mesa. Salmo 51. Todas as vezes que eu leio o Salmo 51 com os meus filhos, eu falo assim, filhos, nós estamos precisando de arrepender por alguma coisa. Leia esse Salmo, porque esse Salmo, ele é maravilhoso. Ele fala assim, no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Dê-me de novo a alegria da salvação e conserve em mim o espírito desejoso de obedecer. Quando você tiver que se arrepender de algo, porque nós caímos, nós erramos. Quem não erra, minha irmã? Quem não erra? Mas se a gente descobrir o caminho do arrependimento, nós erramos às vezes sem consciência. Porque às vezes, e todas as vezes, o inimigo chega para poder te distrair, para fazer você errar e falar, não tem problema não, isso aqui é coisa pequena. Você fala contra um irmão, você fala uma fofoca ali, você escuta uma fofoca de alguém, não tem problema não, é isso mesmo. A inveja cresce no seu coração, não tem problema não. Aí você grita dentro de casa com seus filhos, com seu marido, não tem problema não, não tem problema. Não, quando nós perdemos o caminho do arrependimento, minha irmã, pode saber que você está no buraco. Pode ter certeza que você está no buraco. Não pode faltar arrependimento na sua mesa. Sabe por que eu estou falando as características de Davi? Porque o reinado de Davi não teve fim. Gente, o reinado de Davi está estabelecido até hoje. Nós vivemos o reinado de Davi. Então esse homem, ele tinha, o coração dele era, preste atenção no coração desse homem. Nós vivemos o reinado de Davi porque depois Jesus foi o filho de Davi. Outro ingrediente que não pode faltar em sua mesa. O que mais não pode faltar em sua mesa? O perdão, meu irmão. O perdão não pode faltar. É muito falado, mas pouco vivido. É muito pronunciado, mas é pouco vivido. É falado em púlpitos, é falado em todos os lugares, mas pouco nós vivemos a realidade do perdão. A verdade do perdão. Principalmente nós mulheres. Nós precisamos de viver o perdão. Davi, ele tinha um coração de perdão, um coração perdoador. Saul foi atrás dele para matar, mas quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele falou assim, eu não vou colocar a mão nele. No ungido do Senhor. Ai de mim colocar a mão no ungido do Senhor. Ele tinha um coração perdoador. Quem tem intimidade com Deus, quem vai pelo caminho do arrependimento, ele perdoa com mais facilidade. Nós precisamos de liberar perdão para aqueles que nos ferem. Como liberar perdão para aquele que nos fere todos os dias?
Porque às vezes é muito fácil a gente liberar perdão para aquelas pessoas que a gente não relaciona mais. Mas tem pessoas nas nossas vidas, minhas irmãs, que nós temos que perdoar, ainda que ela nos fere todos os dias. Porque pode ser os seus pais, pode ser a sua mãe, a sua família de origem, pode ser o seu marido. Porque sem consciência ele te fere todos os dias, não tem a consciência do papel dele, e aí ele te fere todos os dias. Às vezes um filho que é ingrato e ele te fere com palavras. Essas pessoas é mais difícil de liberar perdão quanto mais próximo nós estamos. Mas eu te peço em nome de Jesus, eu te falo em nome de Jesus, Deus vai te dar um coração perdoador. Vai blindar o seu coração, porque não pode faltar perdão. Não pode faltar perdão à nossa mesa. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a perdoar quem nos ofende. Muitos líderes, às vezes, hoje, pastores, líderes, nos ofendem e nós ficamos ofendidas. Você pode até mudar de igreja, mas não deixa a ofensa ir com você. Não deixa as palavras ferirem o seu coração, que você muda, você fica chateada com a igreja, você não quer saber mais de igreja. Isso são ervas daninhas. A falta de perdão é a desgraça das nossas vidas. Nós temos que liberar perdão para aqueles que nos ferem. E só nós podemos liberar perdão se nós temos intimidade com o Espírito Santo. Porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, você fala para você mesma: eu vou dominar sobre essa situação. Eu vou dominar sobre a amargura. Eu vou dominar sobre essas palavras na minha vida. Por quê? Por quê? Porque nós somos geradas para dominar. Nós fomos criadas para dominar. Sabe por quê? Porque às vezes você deixa palavras entrar no seu espírito, na sua alma, e quando você vai cozinhar um alimento para poder colocar dentro na sua mesa, sabe o que você está cozinhando? Traumas. Você está cozinhando ali a sua raiva. Você está cozinhando ali a falta de perdão, a amargura para poder servir a sua mesa. Quantas mulheres, quantas de nós estamos cozinhando raiva na nossa cozinha, cozinhando amargura na nossa cozinha, amargura, traumas que veio desde lá na nossa infância. Hoje você é remida e lavada pelo sangue de Jesus, mas você ainda cozinha raivas na sua cozinha. Quantas mulheres que foram abandonadas pelo marido. Sim, ele fez algo muito triste. Ele fez algo que te feriu, ele te abandonou, às vezes, com o filho, aquelas que criam a mãe solo e o marido já está em outro casamento. Sim, isso é terrível. Mas se você tem intimidade com Deus, minha irmã, em nome de Jesus, você vai liberar perdão nessa hora, sabe por quê? Você vai ali, cozinha a amargura, cozinha a raiva, e os seus filhos veem em você nisso, e o seu reinado, o seu legado não pode ser firmado na amargura, firmado na tristeza, firmado na frustração. Sabe por que eu tenho falado para você, para as mães, dessa forma, cuidar do corpo, da alma e do espírito? Porque o fator essencial que determina que o seu filho vai se dar bem na vida, isso são pesquisas que comprovam, é a felicidade da mãe. Não é que o pai está em casa, não é que o pai não é. O pai tem uma figura, é uma figura muito importante na vida de um filho. Vai ficar ali algumas lacunas, mas foi comprovado cientificamente que a felicidade da mãe é o fator principal que determina que aquele filho vai prosperar na vida em todos os sentidos. Eu já coloquei essa pesquisa no nosso feed.
Isso é muito importante e às vezes, então, existem muitas mães que foram abandonadas pelo marido, mas elas conseguem superar e elas conseguem criar um filho e elas conseguem firmar aquela casa na palavra de Deus, e aquela falta não há falta mais, sabe por quê? Porque o Senhor, Jesus, Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Se você, minha irmã, é uma mulher que está firme na palavra, que tem intimidade com Deus, que sabe o caminho do arrependimento, você vai ajoelhar, você vai pedir ao Senhor para Ele governar através de você essas situações, e aquilo que era para faltar na vida dos seus filhos com a falta do pai, não vai faltar, porque você também não é perfeita. Você acha que você é perfeita, que tudo que você fizer, não é a nossa habilidade. Um dia Deus me falou comigo, os seus filhos serão ensinados do Senhor. Sabe por quê? Muitas situações que meus filhos enfrentaram, se fosse depender de mim, se fosse depender de nós, eu não faria eles enfrentar. Mas são essas situações difíceis que faz eles ser quem eles são. Eles aprendem na dor. Mas se eles nos verem vencendo a dor, vencendo a depressão, vencendo, quando eles veem em nós, a gente liberando perdão para aqueles que nos ferem, isso ensina os nossos filhos, isso ensina a nossa família. E nós podemos, você pode. Você pode, porque em Gênesis está escrito que Deus nos gerou para dominar. Quem mudou, quem deturpou isso, a maneira com que nós nos olhamos como fracassadas, amarguradas, é o inimigo. Não dê lugar ao inimigo à sua mesa e sirva hoje na sua mesa o perdão, o arrependimento. O que mais não pode faltar em sua mesa? Ah, minha irmã, a alegria da salvação. Isso não pode faltar na sua mesa. A alegria da salvação, a gratidão por você ser salva, por você conhecer a Jesus, não pode faltar à sua mesa. A alegria, quantas mulheres que têm tudo, mas são insaciáveis. Tem uma família boa. Quantas mulheres aí competindo, eu quero mais, porque hoje a mídia, o prato que Satanás tem nos dado essa comparação, eu quero isso, e a gente fica insaciável, e a gente não acha alegria em nada, a gente não é grata em nada, a gente quer ter como a família do outro, a gente quer ter igual o ministério do outro, a gente quer ser igual, a gente quer ter igual o marido da outra, e isso nos causa, nós não temos alegria, Satanás tira de nós a alegria de pertencer ao Deus vivo, de um dia Ele ter nos pegado e aberto os nossos olhos, a luz chegou até nós, e isso é motivo de alegria, minha irmã, isso é motivo de você se alegrar. O salmista Davi, ele se alegrava o tempo inteiro no Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de dor, esse homem, ele abria a boca e ele se alegrava, ele na caverna, ele agradecia ao Senhor, pelo Senhor estar ali com ele naquela caverna, ele em luta, ele em batalha, ele agradecia ao Senhor, ele era grato ao Senhor. Então nós temos que ser gratos. Quando nós somos pessoas gratas, isso retira de nós a depressão, a ansiedade. Quando você olha para a sua situação e você fala assim, Deus, obrigada pela vida. Quando você começa a agradecer, os seus sentimentos, eles são trocados. Aquele sentimento de raiva, de angústia, de tristeza, de frustração, ele é totalmente aniquilado. Quando nessa hora você começa a agradecer ao Senhor, ele fala em Salmo 51, no versículo
No versículo 12, dê-me de novo, Senhor, ele pede isso, a alegria da salvação, e conserve em mim um espírito desejoso em te obedecer. Então eu poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Somente nós podemos ensinar aos nossos filhos do Senhor, se nós tivermos alegria da salvação e gratidão. E gratidão. Continua a se alegrar, Simone. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. A nossa alegria incomoda, é um inferno mesmo. É o inferno, ele se incomoda de te ver alegre, de te ver feliz, de te ver louvando, de te ver agradecendo. A gratidão é uma arma poderosa para aniquilar uma espécie de demônios. Eu tenho visto isso, porque Satanás ele quer nos ver tristes, destruídas, acabadas. E ele tem trazido isso para a nossa vida. Sabe, o que não pode faltar na nossa mesa? A alegria da salvação. Não faltou alegria. Davi, ele viveu a vida inteira guerreando, gente. Ele viveu a vida inteira em guerra. A vida toda dele. Por isso que ele não pôde fazer o templo. O Senhor falou, não, você é um homem de guerra, em meio à guerra, esse homem, ele buscava a alegria da salvação, ele era grato a Deus o tempo inteiro. Nós estamos sim em uma batalha, em níveis épicos no mundo que nós estamos vivendo. O diabo, ele ataca a sua família, ele ataca a sua mente, ele ataca os seus filhos, ele começa a rondar como leão, procurando uma brecha para nos tragar. E uma das maneiras para você fechar as brechas, para que ele não entre, é agradecendo ao Senhor, é louvando ao Senhor, é sendo grata ao Senhor. Que hoje, que através desse dia de hoje, a alegria possa entrar na sua vida, possa penetrar na sua vida, e não pode faltar à sua mesa. Quando isso vai te dar alegria para tudo na vida. E essa serpente que se transforma em um dragão, em Apocalipse, sabe o que ele faz? Ele hoje coloca as mídias, ele coloca líderes sobre nós que nos pressiona, ele coloca a comparação entre nós. Não se compare, você é única, você é única, a maneira com que Deus criou, você é única, você é a mãe que seu filho precisa, que cada um dos seus filhos precisam, você é sim a esposa que seu marido precisa nesse tempo, você já tem tudo aí em você, você tem para mudar situações, para mudar atmosferas, para mudar, para transformar situações. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você transforma situações, sabe como, minha irmã? Nos joelhos, orando, você transforma situações. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja. Essa é uma palavra para você hoje. Não importa a situação que você está enfrentando, se é de falência, é uma situação séria, com, às vezes, doenças no seu corpo, doenças na sua casa, doenças nos seus filhos, condições dos seus filhos. Não importa. Não importa se você tem o coração grato, se você se você tem intimidade com Deus, ele transforma situações e esse gigante que está aí te afrontando, você vai enfrentá-lo em nome de Jesus, você vai contra ele, não é em seu nome, minha irmã. Não é em seu nome, mas é em nome Deus de Israel, o Deus que te chamou, o Deus Criador. Você vai contra ele em nome de Jesus, com aquilo que você tem. Você tem o poder nas suas mãos. Hoje eu falei numa das classes que eu estou dando para essa classe que tem assim transformado a minha vida, que é dos ciclos e ritos, e eu estou com essas mulheres todas terças e quintas, e ali a gente tem transformado, e eu falei assim, olha, nós somos empoderadas sim. Isso é você ter poder.
Se a gente olhar aqui em Gênesis 3, isso é um poder que Deus deu para nós. Domínio sobre situações. Domínio. Hoje essa palavra empoderada tomou várias vertentes e hoje banalizaram a palavra empoderada. Aí a gente entregou essa palavra para o feminismo, né? A gente entregou essa palavra para a agenda de Lúcia, mas nós somos empoderadas sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que significa dínamos, uma dinamite dentro de nós, ele está em nós. Então nós somos empoderadas a partir do momento que a gente ativa o Espírito Santo em nós. E como nós ativamos o Espírito Santo em nós? É com a intimidade com Deus. É com arrependimento. É com perdão, minha irmã. É com a alegria da salvação. Aí a gente fica empoderada. Você vai sair dessa live hoje empoderada pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você para dominar situações, para dominar circunstâncias, para dominar circunstâncias ao seu redor. Você é empoderada sim. Empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Empoderada pelo Espírito Santo de Deus, você é. Eu quero te falar, você é. Você é. Deus tem me falado isso esses dias. Você tem o meu poder, filha, agindo dentro de você. Hoje eu olho gigantes, eu os enfrento. É por isso que eu fiz esse jejum. É para você enfrentar gigantes como Davi enfrentou. Ele era apenas um menino, mas ele tinha intimidade com Deus. O jejum, ele traz intimidade para você com Deus. Com esse Deus que vence qualquer batalha. Com esse Deus que vence batalhas. Então, quando nós olhamos à nossa frente, quando você olhar, qual é o gigante que está na sua frente, minha irmã? Qual é o gigante que está na sua frente? Qual é o gigante que está na frente da sua família, ameaçando a sua família, ameaçando os seus filhos? Qual é o gigante que está na sua frente hoje? Ele vai ser derrotado em nome de Jesus, porque as armas com as quais lutamos, ela é poderosa em Deus. Em Deus, para desfazer as fortalezas das trevas. Então, quando você olhar para os gigantes a partir de hoje, a partir dessa live, a partir dessa hora, você vai olhar para eles e falar assim: quem é você? Quem é você para vir contra mim? Quem é você para vir contra a minha família? Quem é você para vir contra os meus filhos? Quem é você para vir contra a minha casa? Porque aqui nós cremos no Deus Todo-Poderoso. No Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aquele que me criou com o poder para dominar sobre situações. E ele vai cair, minha irmã. Ele vai cair com esses caminhos, com esses ingredientes para você servir a sua mesa, com a intimidade com Deus. Com o arrependimento, com o perdão, com a alegria da salvação, eu tenho certeza, eu estou te falando, eu tenho certeza, os gigantes que eu tenho vencido, gigantes antigos que me afrontavam anos e anos, eu tenho conseguido derrubá-los. E eu não sou diferente de você. A única coisa é que Deus me deu essa consciência de que quanto mais eu estou perto dele, mais eu me vejo quem eu realmente sou. Mais eu me vejo quem ele me criou para ser. E ele me criou para dominar. E ele te criou para dominar. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai se enxergar quem você realmente é. Você é vencedora. Você é a mãe que seu filho precisa. Você é a administradora da família. Você tem uma mente sã. Você é a esposa que seu marido precisa. Você é a mulher que Deus precisa nesse tempo. Empoderada sim. Deus precisa de mulheres empoderadas, que sabem o poder que elas têm em Cristo Jesus. E hoje, através dessa live, eu vou chamar a pastora Elisã para orar por nós aqui. Para ela ativar em nós
o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você, mas ele é ativado em nós. Quando vem essa palavra dínamos, uma dinamite, você tem que ativar ela para ela explodir. Você tem que alimentar o Espírito. Nós estamos todos esses dias alimentando o nosso espírito, matando a nossa carne. Nós estamos aqui na água, no chá todos os dias, fazendo jejum, porque é uma ativação do Espírito na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Então, eu vou chamar a pastora Elisan, peraí. Vou chamar a pastora para orar por nós. Vocês vão conhecer a pastora Elisan, uma querida. Fique aí, minha irmã. Começa a ligar o louvor aí para você, ó. Vou ligar o louvor aqui pra gente. Olha só, fala essa música. Peraí, deixa eu chamar ela. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar ela aqui. Chama a pastora. Aceita aí, pastora. Deixa eu ver. Preparem aí, minhas irmãs, que ela é uma bênção, vai orar por nós. Nós estamos fazendo culto ao Senhor nessa manhã. Olha só, o Senhor diz que nós somos amadas, queridas. Vamos ver se ela vai dar conta de entrar, peraí. Não abre mão. Tudo que o Senhor diz ao nosso respeito é verdade e você tem que acreditar. Preste atenção. Me dizem que eu não sou capaz. Chama ela mais uma vez. Conseguiu, pastora? Se ela não conseguir entrar, aí eu vou orar por nós. Em nome de Jesus. Acho que não deu para ela colocar. Olha. A tua voz me lembra e me diz que realmente escuta essa palavra do Senhor para você. E diz que amado sou. Aqui, ó. Aqui, ó. Conseguiu entrar. Diz que morto sou na frente de mim. Essas são as palavras de Deus para sua vida. Amém. Amém, pastora. Glória a Deus. Somos mães que oram. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que bom te ver. Ai, alegria toda minha de poder estar mais uma vez participando. Só ajeitar aqui minha câmera, gente. Só um minutinho. Paz, pastor. Tudo bem? Paz, querida. Deus abençoe. Tudo bem. Estamos aqui, eu e 150 mulheres, para vocês orarem por nós, né? Em cima dessa palavra. Então, em nome de Jesus, libera para nós. Nós estamos aqui com o coração aberto, né, para receber isso. Eu falei sobre o que não pode faltar na nossa mesa, né? A intimidade com Deus, o arrependimento, né, a alegria da salvação, o perdão. Isso não pode faltar na nossa mesa. Então, queria que vocês orassem por nós, por todas nós que estamos aqui. E receba, minha irmã, agora. Prepare para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridas. Nesse tempo nós temos nos apossado da palavra do Senhor que diz que o Senhor é aquele que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Então creia que enquanto nós estamos nesse posicionamento de vigilância, nós estamos no banquete do céu. Aleluia. E pela fé, você já pode ver todos os seus inimigos derrotados pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor diz que o seu justo viverá pela fé. O Senhor diz lá em Hebreus que o Senhor, ele diz assim, ó, tendo os vossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do Pai. Então, aleluia. Mães que oram, vamos continuar com os nossos olhos fixos em Jesus, porque é Ele quem faz todas as coisas ao nosso favor. Amém? Aleluia. Está orando porque está sentado à mente
é motivo de muita alegria, é motivo de, sabe, celebrar o Senhor. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Mas o Senhor diz que quando você sentar à sua mesa, sente com um sentimento de celebração, porque é Ele quem prepara esta mesa para nós. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesse Nome de dia, Jesus. Senhor, em tua presença, nós queremos te dar graça, Senhor. Nós te agradecemos Amém, por Senhor. tudo que precisamos, Senhor. Nós Aleluia, queremos Jesus. declarar que a nossa mesa é farta. Amém, Porque Senhor. o Senhor está presente, a nossa mesa nunca faltará o pão Aleluia, da Senhor. presença. Pai, é esse Em nome de pão da Jesus. presença que nós ansiamos, Pai. É esse pão da presença que queremos partir. É Em esse nome pão de da presença Jesus. que queremos compartilhar. É Aleluia, esse pão Senhor. da presença que nos Em alimenta, que nome alimenta de os nossos ao Jesus. redor da nossa Aleluia, mesa. É esse Senhor. pão da presença, Senhor, que nos dá força, nos dá Aleluia. vigor. Pai, nós declaramos como mulheres, o Amém, Senhor Senhor. é suficiente na nossa vida. O Senhor é suficiente na nossa Nós mesa. declaramos. O Senhor Amém, é Senhor. suficiente, ó Pai, como o pão da vida, que o Senhor se manifesta. Porque Amém, o Senhor diz Jesus. que é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, A tua palavra Jesus. diz, Senhor, que o povo do Antigo Testamento comeram o maná. Mas o maná, Senhor, era só uma simbologia. Aleluia. Senhor, Em nome eles de tinham Jesus. fome novamente. E o Senhor se manifesta no Novo Testamento como esse pão que não pode faltar na nossa mesa. Esse alimento sobrenatural que vem dos céus para nós. Aleluia. O pão, Senhor, que nos dá saúde. O pão, Senhor, que renova a nossa força. O pão, Senhor, que nos dá ânimo. O pão que sacia a fome dos nossos filhos. Aleluia, Que sacia a Jesus. fome do nosso cônjuge. A fome, Senhor, até dos nossos inimigos. Aleluia, Senhor. Essa mesa, Senhor, não pode faltar esse pão que nos capacita a compartilhar, Senhor, até com os inimigos. Aleluia. Oh, Jesus querido, e nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, a tua presença não nos falte. Em nome de Nós dizemos, Jesus. se o Senhor não for conosco, nós Amém. não sairemos, não nos levantaremos da mesa, Senhor. Queremos nos levantar da nossa mesa com a certeza de Em que nome o de Senhor está Jesus. indo conosco, de que o Senhor está fazendo coisas grandes, Senhor, em nós e através de Aleluia, nós. Senhor. Nós Porque cremos. tudo isso, Senhor, é apesar de nós. Aleluia, É porque tu Senhor. nos ama. É porque tu tens um Aleluia, Jesus. projeto. Não tem a ver, Senhor, somente com a nossa mesa e com a nossa família. Tem a ver com um plano maior. Tem a ver, Senhor, com o teu reino. Tem a Aleluia, ver com salvação. Tem a ver com libertação. Aleluia. Tem a ver com Em nome de transformação Jesus, pessoal. liberta mulheres Tem a aqui ver, hoje. Senhor, com testemunho Em nome de vivo e o Jesus. estabelecimento do teu reino. Em nome Nesse de momento eu Jesus. profetizo sobre as mulheres uma mentalidade do reino. Em nome A de mente Jesus. de Cristo seja estabelecida. Que você veja com os olhos do Senhor. Que você pense com a mente de Cristo. Em nome Que de você Jesus. sinta no coração com que o coração do nosso Cristo pense. Em E nome que de a tua Jesus. mesa seja adornada com Em nome o de da presença. Eu profetizo isso na tua mesa. Eu profetizo isso na tua casa. O Senhor disse no Antigo Testamento para Moisés fazer uma mesa. E que nessa mesa tinha que estar o pão da presença. Aleluia, E que essa Jesus. presença seja estabelecida de geração em geração. Em nome na de tua vida, Jesus. na tua casa, no meio dos teus, em nome de Jesus. Que você, mãe, seja esse canal de bênção que apresenta, que se alimenta, que partilha e dá à tua mesa o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor. Cura, Senhor, o coração de mãe com Em esse nome pão. de Jesus. Renova a força dessa mãe, Senhor. Renova, Senhor. Jesus. Cura. Restaura o coração
Em nome de e nós seremos Jesus. curadas. Sara-nos Em e nome seremos de Jesus. saradas pelo poder que há no nome de Jesus e no alimento do pão vivo que desceu do céu, estabelecido sobre a nossa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastor Elisão. Obrigada por essa oração. Obrigada, pastor, por estar aí orando por nós, viu? Muito bom ver vocês. Obrigada. Amém, querida. Pense, é um tempo de Deus para a nossa É, vida, sabe? sim. As mães que oram da nossa igreja também estão nesse propósito e todas já estão, assim, contando os milagres, né? Tinha mulheres que dizem, eu estava com tanta vontade de jejuar, mas estava me faltando força, estava me faltando esse convite, esse incentivo, né? Nós ficamos muito felizes com isso e estamos vendo o Senhor fazendo coisas novas. Porque o Coisas Senhor, novas. ele faz coisas novas, ele nunca vai fazer da mesma maneira. O Senhor diz que ele é um Deus de novidade, o nosso Deus é criativo, então sempre tem algo a surpreender o nosso coração. Então eu creio que nesse tempo, como diz a palavra do Senhor, ele fará muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque os planos dele são maiores do que os nossos. Aleluia! Então o que ele diz, o que nós pedimos não passa de gotas diante daquilo que ele quer realizar e ele vai realizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque estamos atraindo ainda mais a presença de Jesus à nossa mesa. Amém. Porque tudo, né, pastora Érica, começa na nossa mesa. Tudo começa nela, né? Falei assim, tudo começa nela. Tudo. Eu sempre, meus filhos, quando eram pequenos, que hoje, né, eu já tenho uma de 17 e um de 24, mas sempre quando eles eram pequenininhos e na mesa, nós passamos por um momento muito difícil e faltava alguma coisa na mesa, e ele dizia, mamãe, hoje não tem a carne. E eu digo, você não está vendo esse banquete que o Senhor preparou? Querido, eu digo, filho, pode faltar tudo, o que não pode faltar é Jesus. Jesus é suficiente, né? E eu lembro que eu cantava sempre esse louvor para ele. Quando ele perguntava, eu dizia, pode me faltar o sol, pode me faltar sua luz, só não pode me faltar Jesus, Jesus. Então era assim, eu ensinava ele com louvor, com a palavra, com a oração e a gratidão, sempre no coração. E para a glória de Deus, eu sou uma mãe que posso testemunhar o poder do Espírito Santo na vida dos meus filhos. E uma vez eu falei assim, como que eu conheci a pastora Elisã? E eu vou liberar para vocês uma palavra que ela me deu e que foi muito realidade na minha vida. A pastora Elisã, ela foi me encontrar no aeroporto em Fortaleza, que eu estava fazendo uma escala. Ela me ligou e falou assim, eu vou te encontrar para te conhecer no aeroporto. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, ela me deu uns sabonetinhos de frutas que eu tenho até hoje. E ela colocou esse sabonetinho na minha mão e falou assim, Deus tem uma palavra para você, que você vai frutificar no deserto. Aleluia. Então, no meio do deserto, minha irmã, você pode frutificar. E é isso mesmo, né? Aquela palavra eu levo para minha vida até hoje. E aí eu olho, na hora que eu penso que eu estou no deserto, eu falo assim, mas aqui eu posso frutificar. Aleluia. Então, que você frutifique no deserto. Obrigada, pastora Elisão. Amém. Um beijo. Um beijo e Deus fica na paz. abençoe. Aquele dia foi maravilhoso. Fomos eu e a pastora Lívia. É, isso A glória mesmo. de Deus. Amém. Foi um momento maravilhoso, inesquecível, que o Senhor marcou nas nossas vidas, né? E até hoje o Senhor tem nos mantido nessa caminhada. Nessa aliança que a gente tem, né? É uma aliança. Amém, é verdade. Deus abençoe. Beijo. Que a graça do Senhor seja duplicada em cada casa, em cada lar do Mães que Oram, em nome de Jesus. Deixa eu ver. Acho que tem que apertar o xizinho aí. Essa é a pastora Elisã e eu quero falar para vocês. Você que ainda não entrou no grupo do jejum, você vai poder entrar. Você passa para a gente o seu telefone, né? O seu contato. Passa para a gente o seu contato pelo direct
a gente vai te adicionar no grupo. O que nós não vamos fazer é colocar mais as mensagens de antes. Porque para aquelas pessoas que entraram no tempo certo, ficar toda hora repetindo a mensagem, então aí você começa de hoje em diante. Então você envia para nós no direct o seu número de telefone, nós vamos te adicionar num dos grupos do jejum e aí você começa de hoje em diante, tá bom? Para a gente não ter que ficar repetindo as mensagens. E eu quero falar para você se preparar para o nosso spa espiritual. 3 dias que irá acontecer em maio do ano que vem. As nossas inscrições já estão abertas, já estão muitas mães já se inscritas, então dá tempo de você se inscrever. Esse ano a gente tem poucas vagas, né? E as vagas elas vão esgotar rapidinho, porque todos os dias chega a inscrição. Então eu vou colocar nos stories hoje a inscrição, né? O link da inscrição para você fazer a inscrição e ainda a gente faz parcelado, então você pode pagar assim suavemente, né? Até chegar o ano que vem. O espaço será em Belo Horizonte, numa pousada que chama o Cheiro da Terra. Foi onde nós fizemos esse ano também. E é poderoso, maravilhoso, transformador. Lá a gente aprende de tudo. A gente também trata do corpo, da alma, do espírito. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Essa foi a mesa que nós preparamos aqui para você. Nós passamos esse culto juntas e foi maravilhoso. Eu espero você na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Beijos.